Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Opinião. Nesta segunda-feira, o nosso colega Paulo Coelho não pôde estar aqui hoje por questões pessoais e a gente vai continuar essa maratona de entrevistas para que você possa ter contato, sobretudo, com os planos de governo, com as intenções, com as propostas dos candidatos e possa decidir de forma consciente o seu voto. Eu agradeço aqui a presença sempre do professor Lorenberg Alves, já estou matando saudades dele, né? Porque nós fizemos o programa Opinião por muitos anos, né? Professor Lorenberg, né? Boa noite, né? Obrigado por estar aqui no programa Opinião e revê-lo, né? Um prazer revê-lo novamente. Boa noite, meu amigo e irmão, Isso. Haroldo Arruda. A saudade é mútua, viu, Haroldo? É, né? É muito bom, eu relembro cada segundo e cada minuto que passamos durante longo tempo das 3 fases do Opinião. Isso cada é debate um melhor que o outro. Eu, Lorenberg, eu no meio de Lorenberg e Antero do outro lado. E aqui o trem fervia, né? Oh, mas era bom. Era muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. E hoje nós vamos receber aqui no programa Opinião, para dar sequência às nossas entrevistas, o candidato pelo PSOL, Gilberto. Gilberto Lopes Filho, candidato, muito prazer em recebê-lo aqui em nosso programa, no programa Opinião. Boa noite. É bom, a satisfação é minha, né, de ter essa oportunidade para esclarecer as minhas propostas para governar o município de Cuiabá a partir de 2021. Nós vamos colocar Cuiabá verdadeiramente, depois de 3 séculos, vai entrar no século XXI, porque o Cuiabá sempre foi comandado pelas elites, pelas oligarquias, e o pessoal se apresenta como única opção real de mudança, de transformação, da presença do trabalhador na gestão pública municipal. Eu pensei que você dizia assim, nós vamos colocar definitivamente a nossa cidade nos trilhos. Aí eu lhe pergunto, do VLT, como é que você vai fazer com relação ao VLT, caso o senhor seja eleito prefeito de Cuiabá? Bom, o VLT é uma obra essencialmente estadual, né? Ela foi começada para ficar concluída no ano de 2014 para a Copa do Mundo. Infelizmente, ela mudou até o modal para que facilitasse o roubo do dinheiro público. Foi roubado cerca de 1,5 bilhão, ninguém foi punido por algum pouco tempo, ficaram presos alguns gestores da época por cerca de 1 ano, mas já são cidadãos de bem e ficou essa cicatriz no meio da cidade de Cuiabá, um problema para o governo estadual, é uma obra do governo estadual, mas nós vamos cobrar, porque ela está no meio da nossa cidade, né? Exatamente. O prefeito de Cuiabá, do PSOL, vai pela conclusão, vai trabalhar pela conclusão da obra. Eu vi numa outra entrevista, professor Lorenberg, que ele havia dito que a questão do transporte público é grave, o senhor conhece muito melhor do que eu, porque utilizo o transporte público diariamente, então tem muito mais propriedade do que eu, e já disse por várias vezes que nós temos o pior transporte público do Brasil, né, por uma série de fatores. Exatamente. Mas ele vem com uma ruptura do sistema de transporte público, né, criando, se eu estiver enganado você me corrija, candidato, né, uma empresa de transporte público municipal, não é isso? Né? Para que realmente o transporte fique na mão do Estado, fique na mão da Prefeitura. Certo? Bom. Ou parte do transporte público fique na mão da Prefeitura. Nosso do plano de governo prevê, porque a concessão do transporte público coletivo de Cuiabá, ela há 40 anos é a mesma empresa, desde lá da nova era, ela renova e continua no único dono. As concessões são com termos aditivos e licitações viciadas. Apenas uma empresa comanda, né? Por meio de licitações viciadas, a concessão é irregular. E depois ele faz uma distribuição para maquiar que existe mais de uma empresa. A nossa proposta é para que entre de forma gradativa a empresa municipal, que existe em várias cidades e capitais brasileiras, não para concorrer, porque o município, o ente município não é para dar lucro. Muitos gestores entram na política para ter lucro, benefícios próprios. E nosso interesse é administrar a cidade para o bem coletivo. Professor? Candidato, antes de mais nada, a nossa alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo, é um bate-papo mesmo para ajudar o telespectador a pensar e escolher ou ter a melhor escolha entre os candidatos. O plano de governo que o senhor registrou, ou que o pessoal registrou na Justiça Eleitoral de Mato Grosso, tem 10 páginas. Eu começo exatamente perguntando quantas vezes o pessoal reuniu com cada segmento da sociedade cuiabana e quantas vezes o pessoal internamente discutiu o que foi discutido com cada segmento da sociedade cuiabana para formatar
para construir esse plano de governo? Olha, foram uma série de discussões com vários segmentos do nosso grupo político, né, principalmente da representação do procurador Mauro, que foi candidato em 2016 e por pouco, na última semana, ele foi ultrapassado pelo Wilson, não chegou no segundo turno. Então nós estamos reeditando esse plano com grande acréscimo de melhorias, né, porque a cidade evoluiu nesses 4 anos e ela foi muito mal governada nesses 4 anos também. Então nós vamos fazer uma série de correções na gestão pública em todos os segmentos, né, que a prefeitura atua, seja na saúde, na educação, no meio ambiente, e foram várias reuniões até surgir o plano que é o melhor para Cuiabá e vai sendo administrado comigo na gestão e toda a equipe de técnicos envolvidos na elaboração do projeto que o senhor citou. Quando o seu filho fica doente, Gilberto, você entrega na mão de um médico, concorda comigo? Experiente, com diploma, né? Se você quer construir uma casa, você dá na mão de um arquiteto, de um mestre de obra, de um engenheiro experiente, né? A gente vai entregar a cidade na sua mão, caso você seja eleito. Qual o seu conhecimento em gestão pública para que realmente possa dar segurança para aquele que deseja votar em você? Olha, professor Haroldo, eu estudo essa cidade há cerca de 4 décadas, né? Eu comecei minha vida estudantil no colégio polivalente ali, um colégio de boa qualidade do ensino fundamental. Passei pelo Liceu Cuiabano, é um colégio ali de boa, né, formação. Entrei na UFMT, concluí o curso de administração na UFMT, fiz gestão em saúde pública, comecei a fazer até o curso ali com o professor Lorenberg de comunicação social, mas a minha vocação é para gestão. Eu tenho vasta experiência na gestão pública e vários cursos de formação de gerenciamento, tanto na saúde pública, já fui servidor público da CEPLAG, da SEDUC, passei por diversos órgãos também do Federal, IBGE, Caixa Econômica, Sanecap, na questão do saneamento. Então, eu tenho um preparo bastante vasto para administrar a cidade, porque não adianta você ter só um preparo acadêmico sem ser um bom articulador. O gestor tem que conversar com todos os segmentos da sociedade, porque a partir que você é eleito pelo voto popular, você vai representar toda a sociedade, todos os cuiabanos. São cerca de 600 mil habitantes que esperam um prefeito decente, né, como eu digo para o senhor. Cuiabá foi governado em 300 anos pelas mesmas oligarquias, pelos mesmos as elites dominantes, né, que subdividem em grupos, como está subdividido agora, partidos com 12 coligações, 12 partidos numa coligação só, e tem, aqui a gente já vislumbra, né, um processo da sucessão estadual que está dentro aqui dessa eleição municipal. Candidato, na página 2 do seu plano de governo, no parágrafo 4º, lá está escrito, entre aspas, garantir a melhoria dos serviços públicos e uma rede de proteção social diferente. Fecham aspas. Eu faço 2 perguntinhas sobre esse item. Como garantir, é uma pergunta, como garantir a melhoria dos serviços públicos? E uma segunda questão, qual é o estudo que o pessoal fez a respeito desse serviço público durante os últimos 4 anos? Vamos pegar pelos 2 eixos principais que envolvem a sociedade, né? Vamos colocar saúde e educação. Vou inverter a ordem. Primeiro, a educação. A educação, a partir de que o cidadão ele tem educação, ele emancipa. A emancipação, a independência social vem pela educação. Cuiabá tem investimentos na publicidade, na educação, muito grandes. Cerca de 40 milhões foram gastos nessa gestão com publicidade. E nós verificamos que na questão das creches, temos um déficit de 13 mil vagas. E também tem uma questão muito complicada, que é a invasão dos territórios. As creches de alguma qualidade, como o CEMEI, por exemplo, instalada em bairros periféricos, elas sofrem a invasão da classe média que vão matricular seus filhos lá. Nós vamos fazer uma correção, uma triagem melhor para quem estude naquelas creches, seja a população daqueles bairros. Ontem, no programa de ontem, eu estava falando que no bairro da creche do Jardim União, 95% das crianças que estão lá são de outros bairros, só 5% daquela localidade tem acesso. Então, há uma invasão de território na questão das creches. A gente vai fazer essa correção. E há um déficit de 13 mil vagas, só na parte de creches. Essa é a educação. Um dos
gargalos que existem na educação infantil, né? E nós vamos fazer também com que essa educação, ela seja, da infantil já integral, mas do ensino fundamental também seja integral, com a prática de esportes, né? E cultura no período complementar, que seria no período vespertino ou vice-versa. Agora, na saúde, Cuiabá é uma cidade muito carente na questão da atenção básica. A atenção básica de Cuiabá, ela, para ser ideal, ela tem que chegar em torno de 75%. Hoje nós estamos muito aquém disso. Então, de forma gradativa, nós vamos chegar com a saúde da atenção básica, hoje chamada atenção primária, a 75% de cobertura real efetiva, porque hoje existe coberturas virtuais, né? Tá, o PSF está lá, mas ele não funciona de forma efetiva. Então, primeiro nós vamos visitar cada um desses 89 PSF que existem em Cuiabá e toda a rede de atenção primária e fazer uma verificação porque não funciona de forma efetiva e incrementar para que chegue até uma cobertura de 75%. Você tem muito mais propriedade que eu e o professor Lemberg de falar de saúde. Pelo menos você se portou exatamente nesse ponto, é uma área específica que você entende. O que é que está dando errado nesta gestão que você mudaria? Olha... Para melhor. Para melhor, né? Lógico. O investimento real na atenção básica é o começo, porque quando você atende o cidadão próximo da residência dele, que ele não precisa se deslocar, já é um passo importante. E fazer que crie um vínculo com o Programa da Saúde da Família com os usuários do SUS. Porque não pular a etapa. A prevenção é a melhor forma de ter saúde, porque a população saudável, ela não vai pular aquela etapa para ir para média e alta complexidade. Então, investimento pesado na atenção primária, na atenção básica, para fazer com que o usuário tenha realmente um atendimento efetivo, de forma efetiva. Professor? Candidato, ainda sobre, o senhor falava na resposta que eu fiz a última pergunta, o senhor citou a educação, na página 7 do seu programa de governo, está escrito lá, combater a evasão escolar e trabalhar para que as escolas escolham as crianças em turno integral. Está na página 7 do seu programa de governo. Como se dará esse combate à evasão escolar, principalmente no período que estamos vivendo de pandemia? Que é claro e evidente que algumas crianças tendem a sair um pouco, afastar um pouco da escola. Como será o plano de ação caso o senhor seja eleito prefeito para combater essa evasão? E outra pergunta, ainda direcionada à questão do turno integral. Quantas escolas Cuiabá possui e quantas dessas escolas que Cuiabá possui irão para o turno integral? Então, professor, o senhor como professor, né, recebe o título de professor, vem lá do bairro Planalto, né, lá da onde é uma região que já está hoje bem no centro da cidade, mas falando sobre a educação, como a escola se torna atrativa, né, como ela se torna atrativa. Hoje nós temos as escolas atrativas que foram essas modernas que foram conhecidas, que são disputadas e há invasão de território. A população local, como eu citei, não tem acesso, porque as vagas são até vendidas, né? A vaga pública vendida para a classe média, que invade pelo porte dos veículos que vão buscar as crianças, não é a população da região que está ali usufruindo do serviço público. Mas nós vamos fazer uma reformulação nessa triagem da escolha das vagas, e essas escolas são atrativas, tanto é que a classe média está indo. E no outro quesito, que nós vamos melhorar a educação, é que no ensino fundamental, no ensino infantil, temos um déficit de 13 mil vagas, mas a propaganda mostra aquela parte que dá a mochila e tal, funciona no virtual. Nós vamos fazer funcionar de forma efetiva 100% das escolas de Cuiabá. E para se tornar atrativa, tem que fazer a reforma nas edificações. As escolas, elas muitas vezes estão caindo, e isso provoca evasão. Como que a criança vai chegar na escola, ter aquela vontade de estudar, se a estrutura física não tem uma iluminação, como nós temos aqui, não tem ventilação, não tem uma quadra poliesportiva? Então, a reforma passa pela edificação e pelo investimento do profissional também da educação, que é fundamental para ele ter vontade de ensinar e também para as crianças terem vontade de estudar. Por aí começa a reformulação na educação.
E qual o plano, falando em educação, qual é o plano que você tem dentro das diretrizes, das ações do seu plano de governo para o servidor, para o professor do município, né? Porque o servidor público é o maior patrimônio que o executivo pode ter. Sem ele, não funciona. Qual vai ser a sua relação com o servidor público? Que forma você pretende atendê-los, né? Você fala do servidor público da municipal educação ou no âmbito geral? Pode ser municipal, no âmbito geral. No âmbito geral. Então, hoje, em Cuiabá, nós temos 20.500 profissionais, servidores públicos, sendo 10.500 efetivos. E temos uma grande gama de servidores que entram por meio de indicações de vereadores ou comissionados, ou aqueles que ainda fazem a famosa rachadinha. Isso precariza muito o serviço público. A nossa relação será a melhor possível. Primeiro, vamos realizar um grande concurso público a partir da nossa posse em janeiro de 2021, para que esses também que estejam lá, nós vamos ver se temos que fazer um enxugamento, faremos via concurso. Porque hoje existe uma relação promíscua. Tem vereador em Cuiabá que indica até 500 cargos públicos. Muitas vezes não é culpa da pessoa estar lá colocada por um vereador. Então, os testes seletivos também são muito viciados, são só para burlar a lei. Então, temos 50% dos servidores públicos de Cuiabá estão irregulares. Vamos chegar lá e vamos mandar tudo embora? Não, você desmancha a máquina. Nós vamos fazer levantamento, uma auditoria, nos primeiros 100 dias do governo, para governar com os servidores públicos, que são extremamente necessários. Hoje, temos o servidor público colocado como vilão, porque os gestores públicos aí são ladrão pelas imagens, pelas margens, como eu digo para você, pelas oligarquias e pelas elites. O servidor público hoje é colocado como vilão, estão retirados todos os seus direitos, né, até na questão da aposentadoria, na questão da reforma trabalhista, mas a gente vai valorizar sim o servidor público, de forma assim que seja todo mundo que for entrar, for prestar serviço na prefeitura, na minha gestão, será por meio de concurso público. Não vai ter indicação, porque o que existe hoje, Cuiabá não tem Câmara de Vereadores. Okay. Ela tem um puxado do atual gestor, né, que tem indicações, tanto é que tem uma coalizão de 12 partidos apoiando. O PSOL não coliga com ninguém, não quer ninguém próximo, por questões ideológicas, né, acaba não ganhando a eleição. O exemplo disso é o procurador Mauro, né? Por que não coligar? É para se livrar de favores, de cargos públicos, de atender outros partidos? Você vai responder isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu vou para um pequeno intervalo comercial e eu já volto, ele vai responder para nós isso aí. Já voltamos com o programa Opinião. Nosso entrevistado de hoje é o candidato pelo PSOL, Gilberto Lopes, tá? Mas vamos agora conferir os destaques do Gazeta Digital na sua tela, falar um pouquinho sobre a questão do Covid-19. Não, vamos direto... vamos lá. Mato Grosso tem 673 pessoas internadas e 14,9 mil em isolamento domiciliar. Cerca de 14,9 mil pessoas cumprem isolamento domiciliar em Mato Grosso, enquanto 673 pacientes seguem internados, como apontam dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda-feira, dia 5. De acordo com a pasta, 12 contágios e 810 contágios foram notificados nas últimas 24 horas. Com a atualização, o Estado já contabiliza um total de 3.545 óbitos e 127.730 infecções pela doença. Deste total de contágios, em mais de 108,5 mil casos, os pacientes se recuperaram do vírus. Hoje, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, UTIs, é de 55%, enquanto de leitos de enfermarias é de 27%. Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis lideram o topo das cidades mato-grossenses com mais casos de contágio pela Covid. Porém, ao menos outros 7 municípios já registraram mais de 2.000 infecções. Em todo o país, o Ministério da Saúde já computou mais de 4,9 milhões de contágios até o último domingo. Deste total, em cerca de 146,3 mil ocorrências, as vítimas morreram, né? Enfim, estamos vivendo um platô, pelo menos os cientistas, os infectologistas dizem exatamente isso, né? Um platô da doença, não podemos descuidar de forma alguma, a utilização da máscara, distanciamento, álcool gel é fundamental, e até que essa vacina chegue, final do ano, começo do ano que vem, e nós possamos tomar a vacina e tentar passar por esse momento difícil, né? Enfim. Bom, vamos voltar na nossa entrevista. Eu havia perguntado para o nosso candidato, né, o nosso convidado entrevistado, o Gilberto Lopes, com relação ao PSOL. Eu aprendi uma coisa com o professor Lenenberg.
Eu logo que entrei no programa Opinião, eu sempre fui muito curioso em política, Gilberto, né? Porque a minha formação, eu tenho doutorado em filosofia, tudo, mas não é especificamente política, né? Enfim, e eu aprendi uma frase com ele, e eu agradeço a ele por isso. Professor, ele é cientista político, né? Professor, política não se faz sozinho. Essa frase do professor... Estou errado, professor? Não é isso? Professor, política não se faz sozinho, professor Haroldo, né? Gilberto, política não se faz sozinho. Entendeu? Eu pergunto exatamente isso, porque nós vimos por várias vezes o procurador Mauro quase sendo deputado federal, quase sendo senador, quase morrendo na praia. Prefeito, quase morrendo na praia. O Gilberto Figueiredo não aprendeu lição nisso ainda, o partido não aprendeu. O Gilberto Lopes não aprendeu isso ainda. Quer dizer, o partido não aprendeu isso, que se não coligar, não faz ninguém. Ou essa é a intenção mesmo? Não. À medida que a gente não coliga, é para eliminar os vícios da corrupção. A corrupção é sistêmica, como eu estou comentando para você desde o início do programa. Cuiabá é governada há 3 séculos pelas mesmas oligarquias, pelas mesmas elites e pelas mesmas pessoas que são ali colocadas pelos grupos econômicos, pelas grandes oligarquias. Então, nós queremos tirar esse vício do eleitor cuiabano, né? A nossa opção de não coligar não é que nós estaremos sozinhos, nós estaremos justamente junto com o povo, do lado do povo, porque quem governa hoje é contra o povo, contra os interesses do povo. Nós iremos governar pelos melhores interesses do povo, não com esse espírito de coalizão, de distribuição de cargos, porque a partir do momento que você não vende seu mandato para os grandes grupos econômicos, você chegou ao poder pelo voto do povo, o seu principal aliado é o povo trabalhador. Pois é, mas Gilberto, nós já estamos vacinados, porque esse discurso, entendeu? Esse discurso de que, porque oligarquia, porque elite, porque desmonte, não sei do quê. O Lula foi presidente e veio da classe trabalhadora. 20 anos no poder, o que o Lula fez? Tá entendendo? Praticamente, essa é a minha opinião, vou respeitar a sua, praticamente destruiu o país, deixou o país num estado dificílimo e veio da classe trabalhadora. Você entendeu? Quer dizer, então, e quem estava governando era a famosa elite, essa elite oligárquica que vocês tanto falam, né? Será que muda mesmo? Porque nós já tivemos uma experiência, a meu ver, negativa com relação a esse discurso. Mas Lula só foi eleito a partir que ele cedeu espaço para as oligarquias. Quem era o vice dele era o grande industrial José Alencar, né? Verdade. Ele fez 39 ministérios e rateou os ministros dele com as oligarquias. Ele não governou para o povo, ele esqueceu do povo. O erro estratégico dele foi esse. A nossa coligação será com o povo trabalhador, porque à medida que começou a eleição, o processo eleitoral, você já vê o adesivaço de carros. São todos aqueles ali, ninguém coloca foto de político de graça ali no carro. Será ali um voto comprado, né? A pessoa, nós vivemos na democracia, ele tem o direito de vender o voto dele, e eu tenho o direito de falar que ele não deve vender. Então nós estamos rompendo essas barreiras da corrupção sistêmica, que é entranhada na máquina pública, seja no município, seja na União, na nível federal, como citou do Lula, e no governo estadual. Cada governo estadual do Brasil tem uma oligarquia. A famosa oligarquia que governa Mato Grosso há muito tempo é a família dos Campos, né? E ela redistribui, compra rede de televisão, compra até às vezes jornalistas, né? Então nós temos que romper todas essas barreiras. Por isso, pessoal, é opção real de mudança. Assim, sem coligação, você é eleito pelo voto do povo, seu principal aliado é o povo, para prestar serviço de qualidade, para poder escolher com qualidade e para romper a barreira da corrupção sistêmica. Candidato, ainda no bloco anterior, o senhor falava sobre a saúde. E eu destaquei no programa do senhor, que o senhor registrou no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ampliar as academias de saúde com profissional da educação física nos bairros, promovendo saúde em conjunto com as equipes de atenção primária. Eu tenho 2 perguntas sobre esse item. A primeira delas, qual é o custo desta ampliação? Quanto vai custar esta ampliação? E a segunda questão, de onde virá o dinheiro para bancar esta ampliação? A partir do momento que você elimina a corrupção sistêmica, o dinheiro existe. O dinheiro do orçamento público de Cuiabá é 3 bilhões e 300 milhões. Então, o dinheiro há. A forma que nós vamos fazer é assim,
um exemplo prático, né? Você falou da atenção primária com profissionais de educação física. Nós podemos utilizar os mini estádios, né, para as atividades desportivas, para as pessoas que frequentam a atenção primária, os PSF. Poderíamos ter a atividade esportiva para a terceira idade, para todas as idades que estiver ali envolvida, envolvendo os profissionais de educação física, os professores de educação física, que é da rede pública também. Podemos fazer uma junção de educação e saúde ao mesmo tempo. É possível, porque o dinheiro existe, o orçamento de Cuiabá ele é amplo, porque ele é roubado sistematicamente. A partir que você elimina a corrupção sistêmica com as barganhas políticas, o dinheiro vai sobrar o suficiente para você investir nas áreas essenciais para beneficiar a população e toda a sociedade, construindo uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equilibrada, e eliminando até a certo ponto a grande violência que existe nos bairros periféricos de Cuiabá. O senhor e o PSOL, os integrantes do PSOL, já fizeram um estudo a respeito do custo desta ampliação ou ainda não fizeram? Olha, no orçamento público da saúde tem mais de, antes da pandemia, 1 bilhão e 200 milhões só para a saúde pública, antes da pandemia. Houve um envio de recursos também do governo federal. Dinheiro há, falta vontade política. O impacto que haverá na saúde e educação, que são duas áreas que nós vamos trabalhar em conjunto, é perfeitamente possível trabalhar. Quando eu tenho que ser repetitivo, eliminando a corrupção sistêmica, sobra dinheiro, porque as pessoas que estão no poder, o gestor entende o ente, o município, para dar lucro para certos segmentos. Nós vamos romper essas barreiras que o Estado não é para dar lucro. Não é para dar lucro, é para prestar serviço de qualidade para todos os cidadãos que residem aqui em Cuiabá. Dentre as três, você já citou por várias vezes, né? Eu já consegui captar isso pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Você já citou a questão da corrupção sistêmica. Sabe-se que existem 3 tipos de corrupção: sistêmica, endêmica e sindrômica, né? No caso específico da sistêmica, deduz-se que você coloca, professor Weinberg, me corrija se eu estiver errado, um sistema completamente corrompido, né? Absolutamente corrompido em todos os setores, né? Mas eu lhe pergunto, quem é que corrompe o sistema? É o político ou é o povo, de certa forma, que aceita, que vende, que vende o seu voto, que legaliza o político, o deputado federal, o deputado estadual, o senador, porque é ele que legitima você como prefeito, entendendo? Todo povo tem um governante que merece? Olha, a partir do momento que não há investimento em educação, criamos aqueles bolsões de pobrezas. A capital de Mato Grosso, Cuiabá, existe muito bolsões de pobreza. Os vulneráveis, agora apareceu com esse incremento do benefício do emergencial. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial, a categoria dos invisíveis. Então, não há investimento em educação de propósito para que as pessoas sejam necessitadas. As pessoas banalizam o voto. Então, a sociedade do Brasil só vai avançar quando houver conscientização que a sociedade só muda por meio de educação de qualidade e o voto consciente. Não há interesse do gestor em investimentos na educação, por exemplo. Eu cito minha passagem, né? Eu vim para Cuiabá na época do êxodo rural. Fui para a escola era de boa qualidade, polivalente, em período integral. Ali eu adquiri vários conhecimentos, até a 8ª série. Passei pelo Liceu Cuiabano, uma boa escola também. Cheguei no primeiro vestibular no FMT. Então, a gente consegue a emancipação pela educação. E nós temos que colocar isso para as populações que, através dos pais mesmo, que tem que colocar na cabeça que os filhos têm que estudar. Eu me recordo muito do meu pai assim, você tem que estudar e nunca roubar. Então, à medida que você não rouba, um trabalhador, chegar no município de Cuiabá, virar prefeito e deparar com um orçamento de 3 bilhões e 300 milhões e não roubar nem um centavo, tem prefeito que conseguiu roubar até da Seguridade Social. Então, por isso a minha repetição acerca da corrupção sistêmica. O bolo é repartido para quem ganha a eleição, reparte para seus correligionários, por modo de barganha, por meio do empreguismo, do clientelismo. Então, nós temos que romper essas barreiras. É possível, é possível. E quem gerencia tudo isso é o Estado. É mais Estado. É mais o gestor, né, que está ali. Aí, já começa assim, ó, você pode ver, quando elege um gestor,
O primeiro ato dele é o envolvimento na eleição da Câmara de Vereadores, para ele ter uma governabilidade para conseguir perpetuar a corrupção sistêmica. Parece que essa bancada de hoje ele tem 15 é a maioria. 15 que não conseguiu aprovar, assim, porque quem rouba o dinheiro público, eu não sei porque a justiça não consegue prender. As imagens foram bem claras, né? Mas ali também estavam outros 24 deputados, como esse está em evidência, falar do paletó, mas muitos políticos ali foram sepultados, tinha deputados ali do PT, que foi sepultado politicamente. Parece que houve uma maldição naquele vídeo ali, que acho que ninguém mais vai sobreviver após a divulgação dele. Realmente as imagens são fortíssimas. Sistêmica, né? É a famosa rachadinha que existe no Brasil inteiro. Então nós vamos eliminar isso. Entendi. Professor? Candidato, lá na página 3 tem uma proposta, entre aspas, a participação popular direta, proporcionando que o povo tenha voz nas decisões do poder de decisão. Fecham aspas. Eu tenho 4 perguntinhas sobre esse item. A primeira delas, como isso se realizará? Qual é o processo que vai se dar à participação direta da população? A segunda... O senhor não acha melhor ele ir respondendo de acordo com o que o senhor vai perguntando? Senão ele vai esquecer a primeira pergunta. Não, pode perguntar não, mais uma vez? Não, eu esqueço. Não, por favor, então. Como se dará esse processo de participação direta do conjunto do contribuinte cuiabano na decisão, no caso do senhor, for eleito prefeito, tomará? Futuro prefeito de Cuiabá, Gilberto, certo? Cuiabá tem 4 grandes regiões, leste, sul, norte, oeste. A maioria das pessoas não sabe nada de geografia, né? Mas Cuiabá é subdividido em 4 grandes regiões. Tem 4 subprefeituras. Nós vamos instalar ali comitê gestores, em parceria com a sociedade. A voz do povo virá desses comitê gestores, com a ampla população popular, a voz do povo, a voz da sociedade organizada. Todos os segmentos sociais que tiver ali, juntamente com a subprefeitura e com os comitês gestores, trará ao prefeito, ao gestor, a voz do povo que vai decidir onde, por exemplo, na região sul da cidade, por exemplo, Cochipó, se ali tiver com a defasagem, com o déficit nas creches, no PSF, vem por meio da voz desses comitês gestores da sociedade organizada. É o começo. É só o comitê ou existem outros instrumentos que serão utilizados pelo prefeito, no caso do senhor, para participação direta do conjunto contribuinte? Bom, acho que eu fui claro. O comitê envolve todo o segmento social daquela região. Citei o Cochipó, por exemplo, poderia citar o CPA, que é a região norte. Então, todos os comitês gestores, em conjunto com a subprefeitura, fará levantamentos, né, de onde os investimentos irão ser direcionados para cada área que está com déficit. Tá. Em terceira questão, qual é o custo desse processo? E aí, já emendando a 4ª questão, que pode responder juntos, qual é o custo desse processo e de onde virá o dinheiro para bancar esse processo de uma participação direta do conjunto do contribuinte? Nós não podemos esquecer, o senhor mesmo falou aqui no primeiro bloco, de mais de 600 mil pessoas em Cuiabá. O dinheiro virá do orçamento público, é óbvio, né? 3 bilhões e 300 de estimativa de 2020, teremos um acréscimo com certeza. Vamos colocar aí um orçamento de 3 bilhões e 500. Se não houver roubo, se não houver desvio, o investimento será seguramente na população, em todos os segmentos que tiver com déficit de serviço público de qualidade. Na educação, na saúde, na segurança, no meio ambiente, será a decisão por meio desses comitês gestores, que será implantado por meio da subprefeitura, juntamente com a sociedade organizada. Com cada segmento da sociedade organizada participando e sendo a voz do povo, teremos uma gestão participativa e compartilhada com todos os interesses da população. Os melhores interesses para definir ali. Hoje é o inverso, as associações de bairros será a nossa parceira para trabalhar em prol. Hoje, as associações de bairro trabalham assim. Nessa época é escandalosa como que os presidentes da associação de bairro trabalham como compradores de votos. Então, nós vamos trazer esse pessoal de forma responsável para trabalhar conosco para a melhoria da qualidade de vida em Cuiabá. É isso aí.
Já temos o próximo intervalo? É isso? Ah, tá. Então eu vou fazer a pergunta para você, você pode responder no próximo bloco, tá bom? Olha, se existe uma coisa que incomoda as pessoas hoje nessa eleição, são os valores éticos e morais dos candidatos. É o que está em jogo nessa eleição, eu não tenho dúvida disso. O que é que vale mais? O assistencialismo no bairro, que foi levado pelo gestor público, o asfalto, a iluminação que seja, entendeu? O esgoto, o saneamento, ou os valores morais e éticos desse candidato, o caráter desse candidato? Você vai responder isso daqui a pouquinho para mim, depois do intervalo, tá bom? A gente já volta. Já voltamos com o programa Opinião. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje conversamos com o Gilberto Lopes, ele que é candidato a prefeito de Cuiabá pelo PSOL. Então, olha, vamos perguntar algo que é bastante delicado, mas extremamente importante nas eleições. A gente decide candidato, Gilberto, pelo caráter. Não é por sexo, não é por gênero, não é por cor, né? É pelo caráter dele, né? E tem uma máxima que diz o seguinte: os fins justificam os meios. Né? Quer dizer, o sujeito pode roubar, pode fazer o que ele quiser, entendeu? Mas ele fazendo alguma coisa pela população, ele merece ser reeleito. Qual que é a sua análise com relação a isso? Quais são os seus valores éticos? Quais são os seus valores morais? O que você pensa sobre isso? Olha, professor, então, né, essa fala minha desde o início, de eu falar das oligarquias, porque ela comanda os trabalhadores. Os valores éticos são deixados de lado, né? No período eleitoral, por exemplo, a legislação eleitoral está melhorando, já não tem mais a coligação na proporcional, já está sendo importante. Se houve assim, uma grande debandada daqueles partidos, cada um vereador com mandato está numa chapa só para ele tentar conseguir, né? O eleitor tem que prestar bastante atenção que os atuais 25 vereadores de Cuiabá distribuem em várias chapas, são 20 chapas. Mas os valores éticos também têm que partir da população, que tem que ficar vigilante com as pessoas que participaram dessa gestão desastrosa para Cuiabá. O processo de reeleição seria muito ruim, a imagem ficaria muito negativa da nossa cidade, porque as imagens são fortes, né, do desvio do dinheiro público. E mais, assim, a gente não consegue compreender por que essas pessoas não são presas. Quem tem dinheiro no Brasil não fica preso. Assim, você citou o exemplo Sim. de Lula, ficou preso só 1 ano. Aqui em Cuiabá, não sei como elegeram o Sival Barbosa, ficou preso só 1 ano. Então, as elites roubam, ri da população e não são presas e não devolvem o dinheiro. Quando eu falo aqui... Não, devolve muito menos do que aquilo que foi desviado. Quando eu falo aqui, né? que se você tem um orçamento na ordem prevista de arrecadação para Cuiabá de 3,5 bilhões e ele não é o suficiente, e a pessoa desvia o dinheiro dos fins destinados, compromete todo o orçamento e compromete os serviços públicos. Então, os valores éticos começam por não roubar. Por isso que eu tenho que ser repetitivo quando eu falo que nós temos que romper a corrupção sistêmica que está entranhada na máquina pública, com concessões de transporte de serviços irregulares, pela excessiva terceirização de serviços, pelas licitações viciadas e até mesmo na contratação do teste seletivo, que é viciado. Hoje, a maioria dos 10 mil servidores de Cuiabá estão irregulares. Então, nós vamos fazer um grande concurso público para corrigir essas distorções que existem já na máquina pública. É possível. Entendi. Professor? Candidato, no bloco número 1, o professor Haroldo, de forma brilhante, tocou no ponto da questão da municipalização do transporte coletivo. O senhor começou a responder, e aí eu vou tomar a liberdade de retomar a resposta que o senhor disse, lembrando lá na página 3, na página 4, melhor dizendo, prosseguimos, está escrito lá na página 4 do seu programa de governo, prosseguiremos na defesa da municipalização do transporte público. Eu tenho 3 perguntas a respeito disso. A primeira delas, o senhor pode nos apresentar, falar a respeito do estudo que o PSOL fez a respeito dessa municipalização do transporte coletivo? Então, como eu falo da corrupção sistêmica, um dos maiores gargalos é o transporte coletivo de Cuiabá. Uma única empresa que faz a concessão e subdivide em consórcios viciados. Nós não vamos chegar e fazer essa ruptura, terá uma auditoria rigorosa, né? Nós vamos romper a barreira, nós não vamos chegar e romper os contratos, não vamos eliminar a prestação de serviço de imediato. Nós vamos implantar
empresa municipal de transporte coletivo de forma gradativa. E ao mesmo tempo que vamos implantar a empresa municipal, não para concorrer, não para dar lucro. O município, é bastante importante repetir, o município não é para dar lucro. E essa empresa de transporte coletivo, ela dá muito lucro, tanto é que ela está aí há quase meio século sendo redistribuída e sendo concedida por meio de contratos aditivos, por meio de licitações viciadas. Iremos fazer auditoria e iremos romper essa barreira de concessões de serviços públicos viciados, por isso que está escrito no nosso plano de governo. O senhor sabe muito melhor do que nós sabemos de que transformar o transporte coletivo em municipal requer um custo. E eu pergunto, quanto é o valor de transformar esse transporte coletivo em municipal? E eu volto a repetir as minhas perguntas anteriores. De onde virá esse dinheiro para bancar este custo? O dinheiro virá, mais uma vez, do orçamento público, né, que é de 3,5 bilhões. Nós não vamos romper a barreira, nós vamos fiscalizar, primeiramente, essa concessão irregular que está aí em Cuiabá há mais de 50 anos. Uma única empresa redistribui em consórcios. Nós não vamos chegar e tomar os ônibus vão continuar circulando, vão ser fiscalizados. Se tiver totalmente irregular, nós vamos, não vamos romper o contrato de imediato, vamos buscar de volta esses recursos e vamos começar a planejar o modelo da transporte coletivo de Cuiabá de forma municipal, buscando modelo em outras cidades, como Curitiba, que é uma cidade moderna que tem. Vamos fazer estudo no impacto. Isso não vai ocorrer de forma gradativa, nós não vamos retirar os ônibus da cidade. É um projeto bastante viável, porque, mais uma vez, professor, eu volto a repetir, o Estado, o ente município, não é para dar lucro. Através dessas concessões, dá lucro para o transporte coletivo, a excessiva terceirização dá lucro. Então, nós vamos enxugar toda forma de corrupção. O dinheiro vai sobrar para investimento na sociedade, na melhoria do É fácil, é uma equação simples. Não roubar, não desviar, não fazer concessão, não fazer excessiva terceirização. Tudo com transparência. Fazendo tudo com transparência é possível, sim, e o dinheiro tem, sim, para executar e para implantar o transporte municipal em Cuiabá. Com o orçamento você falou a palavra-chave de gestão, né? Que é a transparência e participação. Quais os processos que você, enquanto prefeito, irá utilizar justamente para dar ciência, né, à sociedade daquilo que está sendo feito com o dinheiro público, dar transparência à sociedade? Então, quais os processos que você vai utilizar? Essa administração, então, para melhor administrar o interesse do povo, como eu disse para o professor Lorenberg, nós temos 4 subprefeituras nos grandes setores da cidade, né? Então, através desses comitês, gestores e com a participação da sociedade organizada e todos os segmentos, a voz do povo será ouvida. Se o transporte coletivo, por exemplo, da região oeste aqui, que é do lado do Verdão, Santa Isabel, tiver caótico, nós vamos entrar com esse comitê gestor da subprefeitura do setor oeste da cidade para verificar quais as linhas não estão funcionando. Santa Amália, por exemplo, não funciona. Vamos entrar com a subprefeitura, reunir com a associação de bairros e por aí nós vamos ter uma sociedade, uma administração participativa que toda a população vai nos ajudar. Porque a nossa coligação, como eu disse, você não coliga com partidos políticos, mas nós vamos coligar com o povo. E a administração será bastante transparente. À medida que não se rouba, sobra dinheiro. Entendi. Candidato, lá na página 8ª do seu programa de governo, e eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso, está lá escrito uma frase que eu gostaria que o senhor explicasse para todos nós. Implantar um novo modelo agrícola na zona rural. Por favor, discorra sobre essa frase, implantar um novo modelo agrícola na zona rural. Está na página 8ª do seu programa de governo. A falada agricultura familiar. Todo mundo fala de agricultura familiar. Fala do Cinturão Verde, aqui na região do Pé da Novena. Cuiabá tem uma zona rural muito extensa, que pega aqui da Guia até a Serra de São Vicente, né? Não é um novo modelo, é uma produção da agricultura familiar para abastecer as feiras da capital, porque tem um custo mais barato, custo de transporte, de deslocamento. Todas as hortifrutigranjeiros que consumem aqui laranja, outras frutas, né, vêm de São Paulo. Então, com a produção por meio da agricultura familiar, com a Secretaria de Agricultura bem forte na zona rural e no Cinturão Verde,
vamos produzir sim esse novo modelo. É possível. Você vai querer produzir laranja aqui? É possível. É possível. É possível. Com incentivo do município. Com incentivo do município, na agricultura familiar, pequeno agricultor. Microcrédito, né, para pequenos agricultores. Nós teremos uma Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura nossa será forte no sentido de explorar o tamanho do município de Cuiabá. Não seria mais fácil por parte da Prefeitura apenas facilitar o processo de logística e de compra daquilo que é produzido pela agricultura familiar, que são os 2 pontos que têm maior entrave justamente pelos agricultores? Sim, mas ele citou um novo modelo. O novo modelo a Prefeitura vai dispor esse microcrédito para os pequenos agricultores que tenham condições de produzir. Não, você citou laranja, né? Porque laranja... o que seria mais viável, né? É o que é da terra, né? Não sei. É o que é mais viável, o que nós vamos produzir. Se vai plantar laranja, se vai plantar abóbora, vai ser uma decisão de cada agricultor. Mas o dinheiro é possível, a partir da agricultura, Secretaria de Agricultura forte, e com recurso disponível e com a criação de microcréditos, nós vamos implantar uma agricultura familiar forte, tanto no Cinturão Verde, que já existe na região do Pera 90, como na vasta zona rural de Cuiabá, que pega da Guia, São Vicente, Água Sul e todos os distritos. Deve ser da vocação de cada distrito, né? Qual que é a proposta do partido, do candidato, com relação à segurança pública, a segurança do município? Quais as ações que vocês têm pautadas no plano de governo? Olha só, professor, Cuiabá é uma das cidades mais violentas do Brasil, né? Principalmente na questão do feminicídio. Cuiabá, proporcionalmente, parece que é a cidade que mais se mata mulheres no Brasil. O governo estadual, ele tem a Patrulha Maria da Penha, que é para proteger as mulheres do feminicídio. Nós temos que implantar uma guarda comunitária. Existe em Cuiabá a guarda municipal no papel. Nós vamos transformar ela em guarda comunitária. Vamos agir nessa parceria com o Estado, porque a segurança é dever do Estado, né? Mas não impede que o município participe. E esses profissionais serão contratados também por meio de concurso. Se vai ser de Força Armada, se vai ser de Força de Educação. Eu pretendo, existe em Cuiabá a Secretaria de Ordem Pública e eu pretendo fazer uma fusão da Ordem Pública, a Mobilidade e a Segurança para agir em conjunto com a sociedade e junto também com os comitês gestores, para que haja de forma a educação, né? Esse machismo existente em Cuiabá é gritante o número de feminicídios, que esse Cuiabá é o lugar que mais morre mulher. Mato Grosso é campeão em feminicídio. Pois campeão, pelo simples fato de ser mulher. Posse e porte de arma, você é contra ou a favor? Olha, Você acabou de falar da questão do feminicídio. Sim. Né? Aí eu estou casando a pergunta. Posse e porte de arma. Você acha que o cidadão de bem tem direito a ter uma arma? Eu sou contra, sabe? Porque nós tivemos aí um caso agora da menina Isabelle, né? Que tem um verdadeiro arsenal lá na casa das pessoas que fizeram o assassinato dela. Eu acho que eu sou contra, né? Porque o investimento em educação elimina as pessoas andar armadas. Porque nós vamos sair daqui do programa, né? Cada um vai para sua casa, né, a gente não sabe se vai ser assaltado no caminho. Os bandidos estão com armas. Aí, à medida que a população também é armada, fica uma guerra, né? Um confronto. É uma opção. Já é legal você lá registrar sua arma. Eu, pessoalmente, não vou usar arma. Eu não vou usar arma, sou contra, né? Mas já é lei. O atual presidente já estabeleceu que todo mundo pode comprar sua arma. Mas isso não resolve. Que resolve, assim, nós temos 2 Cuiabá. Uma fechada em condomínios e uma na periferia. Aqui fechada em condomínio também ocorre homicídios. E já pensou, se tem o caso da menina Isabelle, quantas Isabeles morrem na periferia e não teve voz? Então, esse uso excessivo de arma, não é por aí que vamos construir uma sociedade mais justa. Isso no meu entendimento, né? Ainda na página 8ª, candidato, e eu gostaria de ouvi-lo a respeito, o senhor explicar melhor esta frase, implantar novas políticas urbanas. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desta frase. Implantar novas políticas urbanas, está na página 8 do seu programa de governo. Olha, Cuiabá está quente, a gente comentou aqui com o professor Haroldo, né? Foram retiradas 3.000 árvores para implantar o VLT. Foram retiradas 3.000 árvores. Cuiabá está muito quente. Nós vamos começar, no nossa posse, um grande processo de arborização urbana de toda a capital.
Nós temos o Horto Florestal e através e por meio dos comitês gestores, juntamente com as subprefeituras, vamos criar 4 grandes viveiros e vamos devolver Cuiabá o título de cidade verde. Cuiabá hoje é a 20ª cidade das 27 capitais, é a 20ª colocada em arborização urbana. Então é um dos processos de reestruturação de voltar a Cuiabá a ter o título de cidade verde. É o processo de arborização. É possível. Uhum. Professor? Ainda sobre isso, o Horto Florestal, o senhor sabe da capacidade do Horto Florestal para oferecer as mudas que Cuiabá precisa? Ou o senhor não fez esse estudo, não sabe a capacidade do Horto Florestal e precisarão de mais viveiros? Todos nós sabemos que para criar novos viveiros é preciso de um tempo para que esse mesmo viveiro venha a produzir as mudas necessárias. São necessários milhões de mudas, né? Uhum. É possível. Então a gente vai estabelecer, como é milhões de mudas, nós vamos fazer o estudo de impacto nas 4 regiões por meio dos comitês gestores. Tudo será feito por meio de estudo, professor. Então a gente não está fazendo não é uma utopia. Nós estamos fazendo um plano de governo real que é possível ser executado. À medida também que vai sobrar recursos, porque vamos eliminar a corrupção sistêmica, não vai ter empreguismo, não vai ter conchavo, não vai ter aliança espúria com a Câmara. Então vai sobrar dinheiro sim para fazer esse planejamento. Mas o senhor chegou aí, ou alguém do PSOL chegou a ir ao Horto Florestal para saber da sua capacidade ou não? Olha, foram retiradas 3.000 só no canteiro, 3.000 árvores, por isso só está esse cimento, está muito quente a cidade. Nós vamos, com esse processo de arborização, necessitar de milhões de mudas, milhares de mudas, né? Então, a capacidade do horto é insuficiente. Por isso, a implantação desses 4 grandes viveiros nos 4 polos da cidade. O estudo do impacto vai ser reflorestamento, não é a palavra correta, é arborização urbana, também nos espaços vazios. Cuiabá é uma cidade muito assim alongada, tem muitos espaços vazios. Nesse espaço vazio, também teremos o projeto de cobrar de quem é dono do terreno ali, da especulação imobiliária, para cuidar, através nós vamos implantar um IPTU ali para a cobrança desse cuidado necessário, desses vazios que existem na cidade. Uhum. Candidato Gilberto Lopes, você tem 1 minuto para você conversar com o seu eleitor naquela câmara lá, pedir o voto e mostrar que realmente você tem as qualidades suficientes para ser prefeito de Cuiabá. Então, boa noite, cidadão de Cuiabá. Eu sou Gilberto Lopes Filho, estou preparado. Eu estudei 4 décadas da cidade, por isso as propostas são bem viáveis. Primeiramente, eliminando a corrupção sistêmica, vai sobrar dinheiro. Um orçamento de 3,5 bilhões é suficiente para começar a colocar a cidade de Cuiabá no século XXI, justamente no ano de 2021. Parece aí o repetitivo, né, uma redundância, mas é possível sim governar Cuiabá. Eu sou Gilberto Lopes Filho, eu sou administrador com pós-graduação em gestão pública de saúde. Eu sou do PSOL, meu número é 50 e eu confirmo e reafirmo que é possível ser gestor público e não roubar. Gilberto Lopes Filho, 50 e confirma. Onde é que o eleitor pode achar o seu plano de governo, esse que o senhor entregou aqui para nós? Onde é que ele pode achar isso? Porque é importante que ele faça uma leitura, né, professor? Tenha um conhecimento qual é a sua proposta. Olha, ele está disponível na sede do partido, como o professor baixou também no site do TRE. Qualquer cidadão pode baixar, né? Como ele imprimiu ali, está disponível. Ok, Gilberto, eu quero agradecer a sua paciência, a sua boa vontade de estar com a gente aqui, tá bom? Na noite, no programa Opinião. Muito obrigado por sua gentileza de estar aqui. Eu que agradeço, né? Participar desse processo democrático. A cidade merece, né? Claro. Ter um prefeito que vem das bases. Passou rapidinho, né? Foi rápido. Obrigado, professor Lemberg. Sempre um prazer revê-lo. O prazer é todo meu amigo, irmão, amigo e irmão. E obrigado, viu, candidato? E obrigado a você que nos ajudou aqui a fazer esse programa Opinião. Amanhã tem mais. Amanhã tem entrevista com Abílio, ele que é do Podemos. Você vai conhecer um pouquinho mais do Abílio, quais são as propostas e o plano de governo dele. Até amanhã. Tchau.